Boa noite, queridos irmãos. Sejam sempre bem-vindos aos nossos encontros semanais. Sintam-se abraçados. Desejo que estejam bem e que possamos, com o auxílio da espiritualidade que nos ampara, que nos assiste, compreender as reflexões dessa noite. Convido-os a fechar os olhos um minutinho para estabelecermos a sintonia com a espiritualidade que nos ampara, que nos assiste, rogando ao nosso Pai suas bênçãos de sabedoria, de amor, de equilíbrio, rogando a Jesus que nos envolva em seu amor, em sua paz, que estamos necessitando o nosso planeta. Grita por amor, por paz, por respeito, que possamos ser mensageiros do seu amor, da sua paz, por onde passarmos. Pedimos permissão para iniciarmos a nossa reflexão desta noite. Que assim seja. Dando continuidade aos nossos estudos, agora de um livro novo, né? O livro Nós, que foi psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Emmanuel, nosso querido amor, que toca o nosso coração, que nos faz refletir sobre nós mesmos, sobre a nossa necessidade de se melhorar, dando caminhos fáceis, simples, para que nós possamos seguir. Emmanuel e André Luiz, eles são, assim, espíritos maravilhosos que se preocupam com a humanidade, com todos nós, né? E hoje vamos falar de um tema que vale uma reflexão grande, porque todos nós carregamos culpa. E ele agrupou culpa, caridade e livre-arbítrio. A culpa por uma ação ocasiona dano ou prejuízo a outra pessoa. E quem já não se sentiu culpado nessa vida? Quem já não carrega culpas passadas, que muitas vezes sente aquela dor, aquele sentimento que vai corroendo por dentro, causando aquela aflição, e muitas vezes nem se recorda do que fez, do que ficou marcado no seu perispírito. Esse sentimento de culpa, ele se estabelece dentro de nós porque nos sentimos responsabilizados por ocasionar um dano ou um prejuízo a outra pessoa. Nós vamos falar mais adiante sobre isso. A caridade é uma palavra que deriva do latim e ela significa ternura, amor ao próximo, compaixão, expressão de bondade. Caridade é tudo. Nós sabemos, no Evangelho vem dizendo que o amor e a caridade é a expressão do amor. E o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a oportunidade de tomar decisões que cada um tem. Nós tomamos decisões de acordo com a nossa vontade própria, segundo o discernimento que nós temos. Ele é responsável à medida do seu entendimento. Por isso é que aquele que mais sabe, mais será cobrado, porque ele já tem condições de discernir pelo bem, pelo mal, pelo certo, pelo errado. Vamos dando continuidade. As escolhas, as opções equivocadas que nós fazemos, dependem sempre da nossa vontade e do grau de discernimento, como eu falei. E é nesse momento o discernimento que ele nasce do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade de escolher. Acertando ou errando, nós vamos descobrindo
como a vida funciona. O discernimento e discernindo, o que é melhor para nós. Então, à medida que a gente vai passando pelas experiências da vida, errando, acertando, fazendo escolhas muitas vezes equivocadas, é que nós vamos trabalhando esse discernimento e vamos fazendo as escolhas melhores para nós. É nesse trabalho, nesse movimento, é que nós vamos descobrindo como que a vida funciona. Então, se pensarmos que a culpa, ela vem de uma escolha equivocada nossa, que causou um dano, um sofrimento ao nosso semelhante, seja qual for, e nós carregamos através do arrependimento esse sentimento que nos causa aflição, que nos causa dor, se pensarmos que quando nós escolhemos, nós pensávamos de uma forma, e que agora, refletindo com uma consciência um pouquinho mais desperta, nós não agiríamos mais daquela forma. Por isso que a culpa é um absurdo a gente se culpar por uma atitude que nós fizemos no passado. Se nós fizemos no passado, cometemos aquela infração, aquela situação que causou sofrimento, e agora não mais nós cometeríamos esse erro. E quando a gente reconhece aquele erro, é lógico que a gente se deprime, que a gente se sente envergonhado. E enquanto a gente não repara, não conserta o estrago que nós fizemos, nós não sossegamos, né? E isso é da lei. E a doutrina espírita, ela nos deixa bem claro que toda ação gera uma consequência. Toda escolha vai causar uma consequência e uma ação. Mas nós temos que compreender que nós somos espíritos em evolução. E a partir do momento que nós escolhemos, porque era aquele conhecimento, era aquilo que a gente acreditava no momento, nós não tínhamos conhecimento. E ao despertarmos, sentimos a culpa, nós precisamos trabalhar para eliminar esse sentimento que muitas vezes atravanca o nosso progresso. Nós não conseguimos seguir adiante, porque ficamos presos no passado. O que podemos hoje, o que sabemos hoje, não era o que sabíamos e nem o que podíamos ontem. Então temos que pensar sempre dessa forma. Hoje eu sou melhor que ontem. Hoje eu sou melhor que ontem. A caridade, segundo o Espiritismo, é o exercício verdadeiro do amor puro, incondicional, sem interesse, sem esperar qualquer recompensa. E ao mesmo tempo, é um dever de cada indivíduo para com os demais. Então é um dever nosso usar da caridade, trabalhar esse exercício do amor puro incondicional. E no Livro dos Espíritos, na questão 886, tem a pergunta: qual é o verdadeiro sentido da caridade? Qual será o verdadeiro sentido da caridade? O verdadeiro sentido da caridade é ter benevolência com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. O amor e a caridade, os dois são complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer todo o bem possível. Todo o bem possível que desejaríamos que fosse feito para nós. Isso é caridade. Nós temos exemplo de espíritos que deixaram aqui, que conviveram, deixaram suas marcas na história, que tiveram uma vida pautada na caridade. Mas essa caridade era espontânea, esse amor já estava presente. Eles já
tinha desperto isso em sua consciência através das suas conquistas espirituais. E na mensagem de Emmanuel vem falando para nós, nos alertando que a culpa ela é uma descida, a gente desce. Quando a gente se sente culpada, a gente vai lá no fundo do poço. Mas que existe uma forma da gente se elevar, da gente se levantar, que é através da caridade. Nós já sabemos que a caridade é o amor, é o exercício do amor puro. É fazer ao outro aquilo que a gente deseja que façam para nós. E quando nós erramos pelo erro, no mal, pelas escolhas não tão felizes, nós ficamos presos nesse labirinto da dor. E a culpa, ela é um sentimento que ela causa muita dor, muita aflição, porque você não vê a hora de querer reparar esse erro que você fez. Mas pelo esforço no bem, a gente vai se libertando aos poucos. A gente vai se libertando para o nosso destino, para a vitória, que é ser um espírito bom, um espírito iluminado. Mas quem não se equivocou alguma vez e não se equivoca? Nós já erramos, vamos errar. O exercício, o olhar para si, o se conhecer, vai propiciar a nós errar com menos frequência, errar menos. Mas aqui não existe nesse planeta nenhum espírito perfeito. E Emmanuel ele diz na mensagem dele que no estágio evolutivo em que nós nos achamos, ninguém existe sem débitos a resgatar. Todos nós temos débitos a resgatar. Por escolhas equivocadas. Por um mau uso da nossa liberdade de escolha, através da nossa vontade. Emmanuel também fala que muitas vezes a gente se perde aqui. Nós nos perdemos aqui em nosso dia a dia, em nossas escolhas cotidianas. Nós nos apegamos às paixões que são ilusórias. Nós nos apegamos às coisas transitórias da nossa vida, que tudo fica aqui e acabamos deixando para trás a preocupação com a iluminação do nosso próprio ser. E aí a nossa alma vai lá, é lançada aos despenhadeiros, ele fala. Lançada aos despenhadeiros da sombra. Mas quando a gente se coloca, através da nossa vontade, no plantio pelo amor, nova luz vai se acendendo no nosso ser. Uma luz vai se iluminando, novas forças vamos conquistando e nós vamos estruturando novos caminhos para a nossa vida. Porque não existe penas eternas. A nossa consciência é que nos cobra pelos atos cometidos. Por isso vem a culpa. Mas os espíritos vêm nos dizer que a culpa é responsável por muitos transtornos psicológicos, muitas doenças. A depressão, a autopunição, é o achar que você não merece ser feliz, que você foi muito mal. E é o autojulgamento. Mas vem a oportunidade para nós vivermos essa reparação. Nós pedimos, nós imploramos. Vem através das oportunidades do nosso dia a dia e a oportunidade reencarnatória, que nós sabemos que é a misericórdia divina. É ela que nos dá a chance de fazer uma nova história, de mudar, de transformar pelo amor. Nós estamos longe de conhecer ainda o amor puro, verdadeiro, mas nós temos a essência desse amor dentro de nós, que nós vamos lapidando a partir das nossas conquistas, das nossas vivências. E tão logo nós nos coloquemos à disposição para esse trabalho do próprio aperfeiçoamento,
Novos ares se abrem para nós enquanto espírito em evolução. Que maravilha! Todos nós temos a oportunidade de fazer diferente e ninguém é perfeito. Vamos usar do auto-perdão para conosco mesmo. Porque a culpa, ela acaba nos acompanhando por onde a gente vai, ela nos persegue, nós não paramos de pensar naquilo que nós fizemos. Mas quando nós começamos a trabalhar, nós vamos usando essa energia, o nosso pensamento, nós vamos nos envolvendo num magnetismo bom, e isso tudo vai se transformando em trabalho, em luz, em iluminação. Porque todos nós, segundo Emmanuel, ele se inclui, todos nós. Por isso que esse livro se chama Nós, ele é para todos nós. Todos nós caminhamos na rota escura do remorso. Nós sentimos remorso depois, por haver desencadeado sobre nós uma longa série de causas aflitivas, porque nós vamos lesionando o nosso corpo perispiritual. Ele fala que é o tecido sutil da alma. E a gente só consegue mudar isso quando nós colocamos para movimentar esse magnetismo que nós temos. E muitas vezes nós estamos desprevenidos, a gente não espera. E lá no fundinho, aquela angústia, aquela aflição, pode ter certeza, se nós nos observarmos, se nós nos estudarmos, carregamos culpas. Culpas às vezes que nem o nosso semelhante, o qual a gente acha que prejudicou, ele já nos perdoou e nem fez tanto mal para ele, porque ele estava em outra sintonia, em outra vibração. E nós, muitas vezes, pelo nosso orgulho, nós não chegamos até ele para falar, para pedir perdão, para dizer que fez muito mal ter agido daquela forma, ter usado aquela palavra naquele momento, ter feito um julgamento dele. E Emmanuel, ele diz que todos nós também compartilhamos em nossas experiências desse sentimento de culpa por ter abandonado Cristo, por não ter abraçado a doutrina do Cristo, porque ele veio há mais de 2000 anos, deixou para nós todos os ensinamentos, as orientações através do seu exemplo. E nós fechamos os nossos olhos e nos sentimos culpados. Mas ele complementa que pela caridade bem vivida, e o que é caridade bem vivida? A caridade é dar de si sem pensar em si. É aquele que sacrifica, se sacrifica, é aquele que ampara, é aquele que tudo suporta, que tem paciência, que entende, que auxilia e que espera. Tem paciência para esperar. Porque muitas vezes o nosso trabalho de hoje, ele não vai surtir efeito imediato na nossa vida. Sim, vamos adquirir forças, como ele disse. Porque nós vamos aprendendo, adquirindo forças, nós vamos aprender a servir sempre. Como esses espíritos que vieram, passaram por aqui, como Chico Xavier, que teve sua vida dedicada à caridade. Irmã Dulce, Madre Teresa, o Gandhi, São Francisco de Assis, tantos outros anônimos que estão fazendo esse trabalho tão lindamente. E nós também podemos fazer. E nós também podemos contribuir com a consciência que nós temos hoje. Nós podemos ser úteis, nós podemos fazer o bem, nós podemos reparar com amor, com trabalho, com dedicação. Mas quando a gente pensa assim, nossa, é difícil, né? Eu ter todo esse espírito, viver a caridade do jeito que Emmanuel falou para nós, através do sacrifício,
através da renúncia, através do auxílio constante. Mas Emmanuel fala que para isso é preciso a bondade. Para isso é preciso a vontade de querer, de servir. Porque o livre-arbítrio, ele vem da nossa vontade. Porque tanto nós temos a oportunidade de escolher o bom, o bem, como o mal. E a partir desse momento, a cada dia a gente vai errando menos. E vai se fortalecendo e a nossa consciência ela vai ficando mais desperta e ela vai estar à frente do erro. Não mais vamos errar menos, com menos intensidade. Emmanuel continua na sua mensagem, ele diz o seguinte, que nós devemos nos compreender, olhar o outro como ser em evolução como nós, e nos perdoar também, como foi dito. Nós não erramos pela última vez, não será a última, e nem foi a primeira. Já erramos muito e com certeza estamos errando menos. E por isso ele fala para nós nos compreendermos, para nós nos amarmos mutuamente. E aí nós vamos mobilizando o nosso livre-arbítrio na criação de um futuro melhor para todos. Um futuro melhor para nós e um futuro melhor para a humanidade, pois bem sabemos que estamos num planeta de provas e expiação se transformando. E depende de nós, dos espíritos que habitam esse planeta. Então todos trazemos na intimidade do nosso próprio ser uma dor. Por isso nós não devemos julgar a dor do semelhante e nem relativizar a dor do outro. Porque o outro, muitas vezes aquela dor que é imensa para ele, para nós já passou, porque nós já vivenciamos, nós já passamos, nós já aprendemos. A nossa prova é diferente do outro. E o outro, se nós compreendemos de uma forma agora, é porque nós já aproveitamos o aprendizado, o ensinamento. E se o outro ainda não compreende, aguardemos, tenhamos paciência. Mas Emmanuel diz que nós devemos estender os nossos braços fraternos, sempre, uns aos outros. Porque ora eu vou estar auxiliando, ora eu vou estar sendo auxiliado. Porque passamos por angústia, por aflições, por arrependimento, por dores na alma. Jesus disse, são os doentes que precisam de remédio. Que bom que nós já estamos preocupados com o nosso caminhar enquanto espírito. Muito bom isso. Emmanuel diz também que quando nós estendemos os nossos braços fraternos, nós vamos perceber que só o amor bem dividido, quando a gente divide o nosso amor com o nosso semelhante, é que nós podemos multiplicar a felicidade. Olha que bênção! E nós podemos multiplicar a felicidade da nossa consciência tranquila, de sentir aquela paz que a Helena falou na palestra da semana passada, aquela paz que vem de dentro, de ter feito o melhor. E para encerrar, Emmanuel ele fala que nós não nos detenhamos na culpa. Não vamos ficar paralisados na culpa, sabe, achando que eu não mereço ser feliz, como foi dito, que eu sou o pior dos piores, que onde já se viu eu agir dessa forma, de eu não seguir Jesus. Não, porque a gente fica parado ao invés de transformar, de mudar. Ele disse que era para nós usar a caridade reciprocamente, fazer essa troca uns com os outros. E com a nossa liberdade relativa que a gente vai adquirindo através da nossa consciência, da nossa evolução, da nossa vivência, nós vamos edificar, nos elevar com Jesus, o nosso iluminado amanhã. Trabalhemos para o futuro, colhemos hoje o que foi feito no passado. As sementes vão germinar em nós, estão germinando.
E como a natureza não dá saltos, a nossa evolução também não dá saltos. Nós estamos trabalhando, regando com muito amor, com muito trabalho no bem, com muita caridade, com muito divisão recíproca, como ele falou. E aí nós estamos construindo um amanhã feliz para nós. E um sábio, ele tinha os seus discípulos e um dos discípulos se aproximou dele e falou o seguinte, perguntou para ele assim: como que eu sei qual é o caminho certo? Qual é o caminho que eu devo seguir? Como eu sei, mestre, qual é o caminho que eu devo seguir? E o mestre olha para ele e responde: você deve seguir para o caminho certo. Aí ele olha de novo para o sábio e fala o seguinte: mas como que eu sei qual é o caminho certo? O sábio olha e responde com simplicidade: quando você descobre qual é o caminho errado. O erro é uma oportunidade. Quando erramos, estamos buscando acertar. Ninguém erra querendo errar. Eu vou fazer errado porque eu quero fazer errado. É porque naquele momento você acha que aquela escolha é a certa, é a melhor. Por isso não devemos julgar. Nessa situação pelo qual o nosso planeta vivencia nesse momento, devemos vibrar luz, amor, porque não tem lado certo, não tem lado errado, como nós ouvimos aqui de um irmão que veio nos orientar. A guerra, ela é errada, dos dois lados. Que nós possamos, a partir dessa reflexão, nos preparar e nos fortalecer para seguir Jesus, porque nós já escolhemos seguir Jesus e Jesus está caminhando, Ele nos aguarda. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 62, ele fala que ninguém que põe sua mão no arado e olha para as coisas de trás é apto para o reino de Deus, é apto para a paz da consciência, é apto para seguir sereno, tranquilo, equilibrado. Então vamos deixar de ficar olhando para as coisas que ficaram para trás. Vamos fazer diferente, vamos tomar atitude, vamos ser pessoas ativas que buscam a sua melhora a cada dia, a cada despertar, aproveitando as oportunidades. E no mesmo Evangelho de Marcos, ele fala: se alguém quer seguir após mim, vir atrás de mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É o auto-perdão, é parar de ficar, remoendo, ficar em lamentações e ficar acomodado na queixa, na autopunição. A partir do momento que trabalhamos, que decidimos seguir Jesus, novos horizontes vão se abrir para cada um de nós. E é isso que nós desejamos, é isso que a doutrina vem trazer para nós. Que nós possamos abrir os nossos olhos para as verdades, sem nos culparmos pelas escolhas passadas, mas fazermos uma história diferente, que isso nós podemos. A cada dia nós vamos construindo uma página da nossa vida com histórias diferentes. E que Jesus, o nosso mestre amigo, possa estar sempre junto de nós, que nós possamos ser esse mensageiro do amor, da paz, da serenidade, do equilíbrio, através da confiança que nós temos em Deus, através da confiança que nós devemos depositar em cada um de nós. Eu desejo a todos uma boa semana, repleta de aprendizado e muita força, muita caridade e muito amor, para que nós possamos seguir construindo o nosso futuro. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Graças a Deus.